Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou. E Deus responde: pode uma mãe abandonar o seu filho? Pode uma mãe esquecer o seu filho? E ainda que alguma desnaturada mãe possa vir a se esquecer de um filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Nesse mês nós temos meditado e aprendido sobre a compaixão, porque estamos no mês de missões mundiais. Nós, os batistas brasileiros, temos 4 juntas de missões, porque entendemos a partir de Atos 1:8 que a igreja deve fazer missões em 4 esferas. Atos 1:8, Jesus diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que o Espírito seja derramado, e quando o Espírito encher vocês, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E eu preciso que vocês sejam minhas testemunhas em 4 lugares ao mesmo tempo: em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tanto em como em. Tanto em como em. Então a ideia não é que os discípulos de Cristo seriam primeiramente testemunhas em Jerusalém, aí eles seriam perseguidos, eles fugiriam para a Judeia, testemunhariam na Judeia, com a perseguição eles fugiriam para Samaria, e eles iam fugindo, sendo testemunha por onde passavam. Não, a ideia de Jesus nunca foi essa. A ideia é: comecem em Jerusalém, e se multipliquem, até que possam alcançar a Judeia, e continuem se multiplicando, até que possam alcançar a Samaria, e continuem se multiplicando, até que possam alcançar Guaranhões. Por isso que nós temos o nosso trabalho de missões e evangelismo local, a nossa Jerusalém. Temos um bairro para alcançar, temos uma cidade para ganhar, temos muita gente ao nosso redor, e aqui é nossa Jerusalém. Temos também o estado do Espírito Santo, que é a nossa Judeia. Então nós temos a junta de missões estaduais, gente pensando e planejando estrategicamente como vamos fazer para alcançar o estado. Assim também temos a junta de missões nacionais, gente preparada, capacitada, pensando e planejando estrategicamente para agirmos no intuito de ganhar o Brasil. E temos a junta de missões mundiais, que faz a mesma coisa, visando todas as nações da terra. Então, missões locais, a gente faz o ano inteiro, com todas as nossas atividades. Missões estaduais, a gente separa o mês de junho para dar ênfase.
Missões nacionais, a gente separa o mês de setembro, e missões mundiais, a gente separa o mês de março. Então, nesse mês, nós estamos celebrando a campanha de missões mundiais. Mas nós temos aqui o gasofilácio missionário, fixo. São 2 gasofilácios fixos. O maior da igreja local, o menor escrito missões, com os logotipos das juntas, de forma que tudo que entrar naquele gasofilácio de missões, de janeiro até maio, vai para missões mundiais. Mas a gente dá a ênfase agora em março. E depois de junho até agosto, vai para estaduais. E de setembro até dezembro, vai para nacionais. E assim a gente oferta e contribui financeiramente com missões o ano todo. Mas de vez em quando a gente tem algumas ações. A gente ora especificamente pelos projetos missionários. A gente promove conhecimento dos projetos, a gente traz missionários. A gente faz aqui o nosso querido talk show missionário. Isso aqui vira um programa de entrevista e o missionário chega e vai mostrando para a gente como que Deus tem usado ele no campo. Já recebemos aqui gente que veio da África, da Europa, do país da América do Sul, de vários lugares do mundo, aqui testemunhando, mostrando fotos, vídeos e nos dando um feedback do que tem acontecido no campo missionário. Hoje nós somos mais de 2.000 missionários, só dos batistas brasileiros. Mais de 2.000 missionários espalhados pelas nações da terra. Agora, nesse momento, lá naquela tragédia, na Ucrânia, temos lá o nosso missionário. Está lá, atuando, dando suporte, e nós estamos chegando junto para socorrer, ajudar e estender a mão. Então, o tema desse ano é esse aí: viva a compaixão. E como eu já expliquei, esse viva, ele tem um duplo sentido. É viva da conjugação do verbo viver. Viva, ei, você, viva a compaixão. Nós precisamos viver a compaixão no nosso dia a dia. Olhar para quem precisa e se compadecer, e ir na direção de socorrer alguém. Mas esse viva também pode ser uma expressão de alegria, de celebração. Viva! Viva a compaixão! Um viva para a compaixão, porque quando a gente se compadece, a gente imita Deus. Nós vimos que o Ezequiel profetizou, no capítulo 34, que o seu povo estava perdido, corrompido, rebelde, desobediente, e estavam vivendo como um rebanho que não tem pastor. Cada um fazia o que queria. Os líderes, que o profeta chama de pastores de Israel, estavam todos corrompidos, reis, profetas e sacerdotes, desobedientes, rebeldes, corrompidos, pastoreando a si mesmos. As ovelhas também não estavam pastando como deveria, e de todos os lados havia muitos erros, e Deus então exorta o povo, mas traz uma palavra de esperança dizendo: ainda que os pastores humanos possam falhar, ainda que o meu rebanho se esqueça e me desobedeça, eu, o Senhor, vou me compadecer deles, e eu mesmo descerei lá para pastoreá-los. Essa profecia se cumpre em Cristo. E no Evangelho de Mateus, em 2 ocasiões, no capítulo 9 e no capítulo 14, diz que Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas. Portanto, quando Jesus olha a multidão e se compadece delas, e diz o texto, porque Jesus olhava para aquele povo como ovelhas que não têm pastor. Então, quando a gente lê essas expressões tão análogas, porque Mateus, quando escreve o Evangelho, ele escreve para os judeus. Essa é a perspectiva de Mateus. Apresentar Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o Salvador que veio em carne e osso para salvar também os judeus.
Marcos escreve em outra perspectiva para alcançar os romanos, Lucas da mesma forma para alcançar os gregos, e João já no fim do primeiro século para corrigir a cristologia que estava equivocada na vida da igreja. Então Mateus, Matsiahu, outrora chamado de Levi, cobrador de impostos, ele é judeu, criado na sinagoga, passou pelo bar mitzvah, conhece a lei, os profetas e os escritos. Ele sabe muito bem quais são as profecias, então ele vai olhando para o ministério de Cristo e vai fazendo essa correlação. Essa situação que aconteceu aqui é o cumprimento daquela tal profecia. E ele vai fazendo esses links para provar para os judeus que Jesus é aquele que havia de vir. Então Mateus escreve propositalmente com essa perspectiva. E a gente conclui que esse era o intuito dele. E funcionou, e vai continuar funcionando, enquanto a Bíblia estiver sendo lida na terra. E agora nós estamos diante de uma outra profecia, de Isaías. Isaías está num contexto diferente do Ezequiel. Ezequiel é uma data mais avançada, ali por volta de 600 a 580 a.C., e o contexto do Ezequiel é a invasão da Babilônia, destruindo Jerusalém, levando os jovens como cativos e destruindo tudo sob as pesadas mãos de Nabucodonosor. Isaías já está bem antes, cerca de 100 e poucos anos antes do Ezequiel. Isaías está por volta de 700 a 750 antes de Cristo. Ele começa a profetizar um pouco antes da queda do reino do norte, sofrida pela Assíria, cujo imperador chamava Senaqueribe. Estou aí, Isaac? Estou brincando. Quem está comigo? Portanto, o contexto de Isaías é o seguinte: tudo sugere pela linguagem que ele está dentro do palácio, que ele está bem próximo do rei, que ele está num ambiente com o maior status que havia em Jerusalém naqueles dias. Ele era de Judá, ele estava em Jerusalém. Nesse tempo, porque de 950 mais ou menos para frente, o reino se divide. O reino do norte passa a se chamar Israel, capital Samaria, e o centro de adoração é em Betel. O sul ficou chamando Judá, capital Jerusalém, e adoração no templo de Salomão. Então, com a nação dividida, a Assíria começa a invadir o norte. E o pessoal do norte começa a fazer algumas alianças. E pensam até, em alguns capítulos isso é retratado em Isaías, pensam em usar essas alianças com a Síria e com outros povos para invadir até mesmo Jerusalém, para se fortificarem. E o Isaías é levantado por Deus para profetizar e alertar o povo que tanto o norte quanto o sul, se não se arrependessem, se não buscassem o Senhor, se não voltassem a ser ovelhas do rebanho de Deus, nada poderia livrá-los das mãos da Assíria e depois da Babilônia. Todo profeta ele tem essa função, chamar a atenção do povo. Todo profeta, me parece, que a dinâmica do ministério profético é alguém que se coloca na beira de um abismo, avisando as pessoas para não continuar daqui para lá, porque aqui é um abismo e quem cair vai morrer. Então o profeta, ele fica na beira de um abismo dizendo: volta, 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 não é por aqui, aqui o caminho é de morte. Só que nem todos querem ouvir uma voz profética, nem todos querem ouvir a voz de Deus, e mais do que isso, nem todos querem obedecer o que Deus está mandando. E aí, infelizmente, caímos
nos abismos da vida. Portanto, Isaías está dizendo exatamente isso. E aí chega um momento da sua profecia em que ele está dizendo: olha, gente, pelo andar da carruagem não vai ter jeito para nós. A gente não está querendo se arrepender, a gente não está querendo ouvir a Deus, a gente não está querendo concordar com Deus de que Ele está certo e nós estamos errados. Portanto, não vai ter jeito, nós seremos destruídos, nós seremos levados cativos, os assírios sairão vencedores, assim como os da Babilônia. E aí, quando ele dá essa notícia, o povo ouvindo isso, pensa: então, não tem mais o que fazer, já que vamos perder, já que vamos sofrer o juízo, já que a gente não acordou com os pré-juízos, então o juízo vai nos alcançar, e nós vamos perder, Isaías. Então pode parar de profetizar, vamos viver a vida do jeito que a gente quiser, porque não tem mais jeito para nós. E aí o Isaías: vocês que pensam, tem jeito sim. Mas como, Isaías? Nós não vamos perder? Vamos. Nós não vamos ser levados cativos? Vamos. Então não tem jeito. Tem, porque o cativeiro não é o fim da nossa história. Onde nós queremos colocar um ponto, Deus quer transformar em vírgula. A história continua. Não é porque na nossa desobediência vivemos um momento de cativeiro que a gente precisa ficar no cativeiro para sempre. Há retorno, há saída, há solução. Portanto, alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria. Isaías, você só pode estar ficando doido. Como é que a gente vai se alegrar? Como é que a gente vai cantar? Como é que a gente vai exultar se a sua notícia profética é uma notícia ruim? Fala: pois é, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. E aí o povo diria: não, o Senhor se esqueceu de nós, Isaías. Se o Senhor tivesse se compadecido de nós, Ele impediria que a gente fosse para o cativeiro. E aí Isaías está dizendo: de maneira nenhuma, porque todo erro precisa ter a sua consequência. Porque a melhor maneira de aprendermos e crescermos nessa vida é diante dos erros. Portanto, um erro só é um erro quando a gente não aprende nada. Quando a gente aprende alguma coisa, ele deixa de ser erro e passa a ser uma aula. Porque de maneira misteriosa e assombrosa, nós, os seres humanos, só conseguimos aprender diante das adversidades. A gente até aprende rindo, mas chorando a gente aprende muito mais. Portanto, Deus está dizendo: eu não vou impedir o cativeiro, porque eu não quero impedir o seu crescimento. Eu não vou te impedir de ir para o cativeiro, porque eu não quero impedir a sua conversão. Porque é lá no cativeiro que Judá se converte. É lá no cativeiro que Judá decide buscar o Senhor. É lá no cativeiro que uma decisão é tomada e ela dura até hoje. Em Jerusalém não adoraremos nada além do Senhor. E até hoje, aquele povo está naquela terra, porque na Babilônia tomaram essa decisão. Se não tem o cativeiro, não tem decisão, o povo tinha perdido a terra. Mas eles estão lá até hoje. Bombas, ataques, perseguições, guerras, milhares. Desse tempo aqui, ou do tempo da invasão da Assíria, que podia ter derrubado Jerusalém também, mas ainda bem que o rei buscou o Senhor de madrugada, lá naquele poço, na estrada do lavandeiro. Então, já são pelo menos 2.600 anos que Deus falou: eu vou trazer vocês de volta,
e pela decisão que vocês tomarão no cativeiro, eu vou mantê-los na terra até quando eu quiser. E se vocês me obedecerem, e se vocês me adorarem, nada e nem ninguém tira vocês de Jerusalém. Portanto, meus queridos, a voz de Deus para o nosso coração nessa noite é essa. Nós somos esse povo que preferimos desobedecer a Deus, que preferimos viver do nosso jeito, que preferimos andar como ovelha sem pastor, e a gente vai vivendo os pré-juízos, e não acorda, aí vem outro pré-juízo, e não se atenta, aí vem outro pré-juízo, e não converte, aí depois dos pré-juízos, vem o juízo. E aí quando vem o juízo a gente pensa, acabou para nós. Mas Deus está dizendo, assim como uma mãe não se esquece do seu filho, eu me lembro de você. E ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu jamais esquecerei você. Tem gente aqui nessa noite que passa ou passou por cativeiro e está precisando sair desse cativeiro, transformar o que o diabo tentou fazer um ponto final. Pelo poder de Deus nessa noite isso vai virar uma vírgula, e a sua história não termina aí. E Deus está gritando, eu quero consolar vocês, porque eu me compadeço de vocês, eu não me esqueço de vocês, e não há cativeiro que os afaste do meu amor. Tem gente aqui nessa noite que passou pelo cativeiro e acha que acabou, que não tem mais nada depois disso. Tem gente que está no meio do cativeiro achando que acabou, que não tem mais jeito. E Deus está dizendo, eu tenho compaixão de você. Eu me lembrei de você. E através do meu profeta, que disse há 2.700 anos atrás, eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu me lembrei de você. E quero trazê-lo de volta para Jerusalém, a minha presença, e continuar escrevendo o que eu preparei para você. Se é você, só me mostra a palma da sua mão. Deus abençoe, louvado seja Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Viva a compaixão. Ai de nós, se não fosse a compaixão do Senhor. Eu e você. Não é porque nós somos de Deus, não é porque nós cremos em Deus ou tivemos experiências com Deus, que nós seremos livrados dos cativeiros, mas há uma promessa para nós. O cativeiro vai virar a sua escola, e você vai sair maior, mais maduro e mais parecido com o meu filho. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém!